Então, gente, no último domingo eu ministrei, né? Esse domingo agora passado foi domingo, é o nosso domingo de ceia. Todo segundo domingo de cada mês é o nosso domingo que nós fazemos a ceia do Senhor. E aí nessa ocasião, né, eu ministrei sobre por que ceiamos. Então essa pergunta, né, muitas vezes ela ecoa no nosso coração, né? Por que a gente ceia, né? Por que a gente tem, qual é a devida importância da ceia? Por quê e para quê, né? E tem um texto muito especial lá em 1 Coríntios 11, que Paulo fala sobre a ceia, né? Trazendo o que ele também havia recebido do Senhor, como ele mesmo diz, né? Pois eu ensinei para vocês aquilo que também eu recebi da parte do Senhor. Que na noite que foi traído, Jesus tomou o pão, depois o cálice, e nós vamos ler esse texto daqui a pouquinho. Então, existe ali um ensinamento acerca da ceia, né? E aí eu ministrei um pouco sobre isso. Foi mesmo uma manhã de ensinamento, né? Sobre o porquê ceiamos, para que ceiamos, né? A importância disso na nossa vida. E eu te encorajo a ver, né? Se você não assistiu ainda o culto desse último domingo. Está lá no nosso YouTube, Verbo Goiânia. Mas eu quero falar um pouco, né? Um ponto talvez aí dessa ministração, ou desse fator, né? Na verdade, não, claro, a ceia ela pode ser todo dia, né? Nós convencionalmente na igreja fazemos uma vez por mês com toda a congregação, mas a ceia ela pode ser feita todo dia se você quiser, né? Qual é o princípio da ceia? É você fazer aquilo em memória do Senhor, né? Trazendo à memória aquilo que Ele fez e lembrando das palavras que Ele disse: faça isso até que eu venha. Então é um processo, né? Um ritual, digamos assim, né? É uma demonstração pública, né? Daquilo que aconteceu por dentro. Nós ceamos porque nós temos uma vida que nos foi dada em Cristo Jesus por causa da morte dele, e essa vida tem que ser vivida até que ele volte. Então isso é o panorama geral, né? Eu quero falar um pouco sobre como nós, né, estamos nessa jornada falando sobre conselhos, né? Coisas que vêm da parte de Deus para as nossas vidas, né? O bom depósito, né, do nosso coração sendo alimentado mesmo por esses conselhos do coração de um pastor. Então eu quero trazer esse conselho hoje pela manhã, né, e enfatizar um ponto bem importante que inclusive eu também enfatizei lá na mensagem de domingo. Lá está mais completo, claro, né? Agora eu vou ler com você aqui, eu quero especialmente ler esse texto hoje com vocês, que é 1 Coríntios 11, versículo 23 ao 29, tá bom? Então vamos seguindo aqui. Se você está com a sua Bíblia aí, então também abre, né, para a gente poder acompanhar, tá joia? Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma também, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Versículo 26. E aí é uma chave. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ok? Versículo 26 eu vou ler de novo. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Participar da ceia, né, ou ter esse tempo, além de outras coisas, como eu falei lá na mensagem de domingo, está mais completo. Hoje eu quero tocar num ponto especialmente. A participação na ceia, né, ela é sagrada, né? A ceia não é um ritual puro e simples, no sentido de tem que fazer porque afinal de contas é uma obrigação. Não, a ceia não pode ser vista como uma obrigação, a ceia deve ser vista como uma devoção. A ceia é a nossa participação, né, constante, pública e constante, né, tanto pessoal também quanto pública, né, de que nós estamos o tempo todo conscientes de que aquilo que temos em Cristo Jesus nos foi dado, nos foi outorgado, nos foi liberado
por causa de toda a obra que Jesus efetuou aqui na terra. Ele veio como era Deus, veio como homem, viveu sem pecado, morreu naquela cruz, mesmo sem ter pecado, mesmo sem ter feito nada errado, mas ele morreu pelos nossos erros e transgressões. Ao morrer, né, ao dar o último suspiro, ou um pouco antes disso, ele disse: está consumado, está finalizado, está terminado. Então ali colocou um ponto final em tudo aquilo que vinha, né, em tudo aquilo que era o resultado do pecado nas nossas vidas. Então, na morte de Jesus na cruz, ele colocou um ponto final na nossa morte, ele colocou um ponto final na nossa transgressão. Então, ao ressuscitar e ao concluir, né, essa obra vicária da redenção, então Jesus ele agora nos coloca também na nova vida, né? Ele nos coloca numa nova oportunidade. Então, participar da ceia é mesmo lembrar de tudo isso, né? Nos reapropriar, se for preciso, dessas verdades que são a nossa constituição. Afinal de contas, nós somos salvos por causa de Jesus e por causa do que ele fez. Amém? Então, trazer à memória isso, né? Essa participação na ceia, ela vai nos trazer à memória, ela vai nos manter conscientes daquilo que nós temos. E, ao mesmo tempo, participar da ceia e nos trazer à memória e nos manter conscientes daquilo que temos vai nos fazer também viver uma vida digna daquilo que recebemos. Ao passo que nós vamos glorificar a Deus na nossa vida, nós vamos honrar a palavra, nós vamos vivenciar a palavra, experimentar a palavra e vamos anunciar a palavra de uma forma que dignifique a obra que Jesus fez e que nos alcançou, e que tem nos alcançado, que tem nos transformado, que tem nos alimentado. Amém, gente? Então, isso é um panorama geral sobre a ceia, né, e essa participação nossa. O que eu quero me firmar hoje, né, no sentido da gente conversar aqui sobre essa oportunidade. Veja, Jesus ele disse: façam isso sempre em memória de mim, né? Sempre que comerem desse pão, sempre que beberem desse cálice, sempre que estiverem reunidos à mesa com esse propósito de ceia, então façam isso em memória de mim. Pois, e aí o versículo 26 aqui que Paulo escreve, ele diz: pois, toda vez que beberem desse pão e comerem desse pão e beberem desse cálice, estarão anunciando a minha morte até que eu venha. Veja como é interessante os tempos verbais aqui, né? Então Jesus ele diz: sempre que comerem e beberem, estarão anunciando. Ou seja, é uma condição presente e contínua. Ao participarmos, ao cearmos, nós estaremos naquele mesmo momento. E após isso, e também na próxima ceia, e depois dessa ceia, e até a próxima ceia, nós estaremos continuamente anunciando a morte de Jesus. E nós teremos que fazer isso, ou devemos fazer isso, por ser o nosso dever devocional, né? Até que ele venha. Então nós temos aí outro tempo verbal, nós temos aí um outro ponto a ser considerado, até que Jesus volte, e isso é um fundamento da nossa esperança, né? Nós precisamos ter isso bem claro no nosso coração e na nossa mente também, de que um ponto fundamental da nossa vida cristã, daquilo que nós cremos, daquilo que nós professamos, é que nós cremos sim, declaramos sim, que Jesus morreu na cruz, que ele ressuscitou ao terceiro dia, né? Isso é o centro do Evangelho, mas o centro do Evangelho também compõe uma outra parte, que é: ele vai voltar, porque ao ressuscitar e ao ser assunto aos céus, né? Ao estar à destra de Deus, depois de cumprir toda a sua obra de redenção, a Bíblia fala que ele foi assunto aos céus e se sentou à destra do Pai, e está aguardando até o momento de voltar. Então, em breve, né, ele vai fender as nuvens e vai voltar para nos buscar a igreja. Amém? Então, isso é parte do centro do Evangelho, isso é parte do Evangelho. Então, existe poder na morte, existe poder na ressurreição, mas também existe poder na segunda vinda dele, do retorno dele para nos buscar. E aí a ceia, ela nos fala para nós, ao ceiarmos, lembrarmos do que Jesus fez, né? Nos tornarmos cada vez mais conscientes, presentemente conscientes disso que ele fez, e isso vai acontecer para que nós continuemos a anunciar o Evangelho, continuemos a anunciar a morte de Jesus até que ele venha. Ou seja, esse tempo, né, do futuro, da volta do Senhor, ele precisa ser considerado. Nós temos que fazer algo
entre hoje, que participamos da ceia, entre hoje, né, que temos a oportunidade de cear e de anunciar a morte de Jesus, e esse tempo em que ele vai chegar de volta, né, em que ele vem nos buscar. O que nós temos que fazer? Anunciar o Evangelho, né? Viver o Evangelho. E eu quero me centralizar nos próximos minutos aí sobre esse viver o Evangelho nesse período de tempo, né? O que nós vamos fazer entre hoje, que ceiamos e que participamos desse momento de ceia, de devoção, né? De cumprir esse tempo sagrado mesmo que o Senhor nos deu, né? Porque veja que isso é uma ordenança bíblica, né? A participação, a ceia, não é uma indicação que Jesus fez. Quando vocês quiserem fazer a ceia, vocês fazem. Não. Ceiar é uma condição constante e contínua que Jesus disse para nós fazermos o tempo todo. Amém? Não é uma condição esporádica que está, né, sob a nossa responsabilidade de decidir quando ou se vai fazer ou se não vai fazer. Não, a condição é quando nós vamos fazer, né? E quando nós vamos fazer, existe um como vamos fazer também. E esse como está, né, escrito aqui, com essa percepção dos elementos, ou seja, com o pão, com o suco de uva, simbolizando o corpo, simbolizando o sangue, entendendo o que tudo isso significa e trazendo para nós, né, a nossa memória e a nossa constituição novamente aquilo que foi feito. Agora, veja, existe um ponto aqui que Jesus disse, olha, quando vocês estiverem participando da ceia, ou ao participarem da ceia, até que eu volte, esse tempo de participar da ceia, vocês estarão anunciando, vocês estarão continuamente falando acerca da minha morte. Eu compartilhei um pouco sobre isso aqui no domingo, né? Por um tempo eu fiquei bastante agoniado, né, com essa dúvida. Por quê? Eu pensava, bom, mas se a obra da redenção, né, ela continuou mesmo depois de Jesus ter morrido, de fato ele morreu espiritualmente, ele morreu fisicamente, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Então por que Jesus nos manda fazer na ceia o anúncio da sua morte? Será que não seria muito melhor anunciar a sua ressurreição? Vê, eu querendo, né, ser mais inteligente do que Jesus. Eu acho que só eu que fiz isso aqui, né? E por um tempo da minha vida eu fiquei pensando sobre isso. Meu Deus, por que eu não anuncio a ressurreição de Jesus? Por que eu tenho que anunciar a morte dele? Até que chegou luz sobre isso. Veja, a morte de Jesus, como eu falei ainda há pouco, né, o fato de Jesus morrer naquela cruz, de fato, colocou um ponto final na nossa morte, né? E, ao mesmo tempo, deu início a um processo, né? E quando eu falo morte espiritual, morte aquilo que estava determinado para a nossa vida, que era o sofrimento eterno, né? O desligamento eterno de Deus. Quando Jesus morre na cruz, ele coloca um ponto final nesse tipo de futuro determinado que nós tínhamos de estar o resto da nossa existência distantes, né? Longe de Deus. E ele começa então, a partir daí, uma nova forma de vida em nós, que é, agora nós estamos próximos de Deus, agora nós somos filhos de Deus. Amém? Então, ao mesmo tempo que ele coloca um ponto final na nossa morte eterna, ele coloca um início novo para a nossa vida eterna com Deus. Então, tudo aquilo que está disposto na Bíblia, e veja, nós aqui, né, estamos falando já desde, de março, né, que estamos aqui nessas lives, nesse devocional pela manhã, e temos recebido tantas coisas maravilhosas, temos tantos testemunhos tão maravilhosos, né, de como a palavra tem nos ensinado, tem nos transformado, todas as coisas que temos descoberto, né, e temos revisitado na palavra acerca do que é a vontade de Deus para a nossa vida, de quais são as promessas dele, as realizações de Deus para as nossas vidas. Tantas coisas temos realmente recebido da parte do Senhor, apenas mergulhando na palavra dele, que já está aqui escrita. Agora veja, toda essa palavra, todas essas coisas que temos aprendido, todas essas coisas que temos revisitado, que temos trazido para a nossa vida, porque sabemos que é a vontade de Deus, tudo isso que temos aprendido só tem valor, ou só passou a ter valor no momento em que Jesus morreu naquela cruz. É por isso que nós temos que anunciar a morte dele. E eu quero me deter em dois tipos de anúncio. Eu não quero ser muito confuso, não, tá bom? Eu quero tentar explicar o mais
o melhor possível. Mas veja, Hebreus capítulo 9, se eu não me engano, no versículo 16 em diante, diz que o testamento, né, ele só tem validade depois que aquele que escreveu o testamento morre. E é mesmo assim, né? Se você já teve a oportunidade de receber uma herança, ou de escrever um testamento, ou de ter alguém que escreveu, enfim, aquele testamento, né, por mais que ele seja muito bem escrito, muito cheio de promessas, muito cheio de coisas, de bens que vão ser distribuídos, mas aquele testamento ele só vai ter valor, né, ele só vai passar a valer, e ele só vai passar a poder cumprir tudo aquilo que nele está escrito depois que aquele que escreveu morrer. Então lá em Hebreus capítulo 9, se eu não me engano, do versículo 16 em diante, fala: é por causa da morte de Jesus que o testamento, né, que o Novo Testamento, que a Bíblia, que tudo aquilo que está escrito e aquilo que Deus tem para realizar em nossas vidas, passou a ter valor somente depois da morte de Jesus. É por isso que nós temos que anunciar a morte dele para todo aquele que precisa. Se há um pecador, se há alguém que não conhece a Jesus, ele tem que receber a revelação e a informação de que Jesus morreu. Porque é certo que ele ressuscitou, é certo que houve um poder da parte de Deus para trazer Jesus de volta dos mortos, mas esse poder só foi liberado pelo fato de Jesus ter morrido. E o fato de Jesus ter morrido foi, foi mesmo a conclusão de tudo aquilo que precisava ser concluído, ou seja, a obra para salvar a você e a mim, e o início daquilo que agora poderemos vivenciar em Deus, que é o cumprimento de todas as coisas que estão escritas nesse testamento. Então, cura, preservação, salvação, paz, alegria, prosperidade, sabe, uma vida íntegra, uma vida justa, sermos chamados de justos, de santos, sermos santos. Todas essas condições que estão no testamento, eles passam a valer no momento em que Jesus morre. Então, quando vamos anunciar a palavra de Deus, quando vamos pregar o evangelho para alguém, nós precisamos anunciar a morte de Jesus, porque foi por causa da morte dele que nós, que éramos pecadores, passamos então a sermos santos, né? E a termos a oportunidade de experimentar e vivenciar tudo aquilo que de Deus estava proposto para as nossas vidas. E o mesmo acontece para cada pessoa que nasce de novo hoje, agora mesmo, né? Se você está perto de alguém, ou tem convívio com alguém que não nasceu de novo, anuncie a morte de Jesus. Anuncie a obra que ele fez aqui na terra, concluída na cruz, na morte dele, porque quando ele conclui, quando ele dá o último suspiro, quando ele diz está consumado, é porque naquele momento toda a transgressão, todo o resultado, toda a condenação do pecado foi anulada da nossa vida, e passamos a partir dali então a ter a oportunidade de experimentar e de vivenciar tudo que no testamento está disponível para nós. Amém, gente? É certo que ele ressuscitou e graças a Deus nós não servimos a um Senhor morto. Amém? Jesus não está morto, ele está bem vivo, ele é um homem no céu, ele tem um corpo glorificado, ele está ressurreto, ele está à destra do Pai. A Bíblia chama ele de o nosso intercessor, o nosso advogado. Ele está trabalhando, né? Jesus ele não está descansando, ele está trabalhando. A Bíblia fala que ele tem um ministério nos céus. Existe um ministério de Jesus Cristo hoje, que é estar à destra de Deus, sendo o nosso advogado, o nosso intercessor. Amém? Então ele está trabalhando todo dia sem cansar. Amém, gente? Mas o fato é que, estando vivo hoje pelo poder da ressurreição, lá nos céus, à destra de Deus, o fato de ele ter morrido foi o que realmente nos colocou na oportunidade de também sermos ressuscitados em Cristo, né? A partir desse mesmo poder em Deus, para experimentar o que no testamento já estava disponível para nossas vidas. Então Jesus morreu, o testamento passou a valer. Jesus ressuscitou e agora nós podemos viver uma vida com Deus, desfrutando de tudo aquilo que é desse testamento para a nossa vida, né? E ainda contando com a bênção de sermos guiados, né? Norteados pelo Espírito de Jesus Cristo, que está vivo. Amém? Então, anunciar a morte, anunciar a morte de Jesus é mesmo falar para todas as pessoas que você e eu conhecemos: ei, foi porque Jesus morreu, amou você de tal maneira, né? Como eu falei na sexta-feira passada. Se você não viu essa live da sexta-feira passada, eu falei um pouco sobre isso.
né? O quanto que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Lá em 1 João, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, está escrito em João, Evangelho de João 3,16. Na carta de João, a primeira carta de João, no capítulo 3 e também no verso 16, fala que por causa do amor de Jesus, ele entregou a sua vida. Então veja, Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho. Jesus amou de tal maneira esse mundo que entregou a sua vida. Houve uma conformidade de vontades aqui. Deus queria salvar o mundo, mandou o Filho. Jesus queria cumprir essa vontade do Pai, amou o mundo, entregou a sua vida. Por causa de ter entregue a sua vida, por causa de ter se deixado, né, levar para o cumprimento daquilo que era a vontade de Deus, morrer na cruz, por causa da morte dele, então passamos a ter a vida de Deus em nós. Amém? E a oportunidade de experimentar tudo que esse testamento tem para nossas vidas. Tudo que a vontade de Deus tem, né, em direção a nós. Então, anunciar a morte de Jesus é um ponto. Um outro ponto é, ainda falando sobre morte, é morrermos essa morte. Amém? E eu quero dedicar os próximos poucos minutos aqui para falar um pouco sobre isso. Morrer a morte de Jesus. E é mesmo uma instrução que nós temos que atentar. A Bíblia fala sobre isso. Uma vez que nascemos de novo, uma vez que nascemos de Deus, vivamos para Deus, né? Devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. O que é isso? Morrer para o mundo, viver para Deus. Amém? Morrer para as nossas próprias coisas, morrer para os nossos próprios sentimentos, morrer para os nossos próprios desejos, morrer para, como eu falaria, né, se fosse na Paraíba, morrer para as nossas próprias agonias, né? Ficar agoniado, ficar aperreado, e nos revestir desse novo homem que deve viver, que deve se portar em verdadeira justiça e santidade. Então, esse morrer para o mundo e viver para Deus. Amém? Anunciar, pregar o Evangelho puro e simples para as pessoas que estão à nossa volta. Pregar mesmo, pregar, falar, como eu estou falando com vocês aqui. Então, falar o Evangelho puro, simples, sem arrudeios, anunciando a morte de Jesus, é um ponto. Viver o Evangelho morrendo a mesma morte de Jesus é um outro ponto. Não pode estar desassociado, mas nós temos que levar os dois ao mesmo tempo, né? Temos que levar ao cabo essas duas formas de morte. O anúncio da morte de Jesus, para que aquele que precisa, para que aquele que não conhece a Jesus, que precisa de salvação, entenda que alguém morreu por ele, para dar a essa pessoa uma nova vida, assim como um dia isso foi pregado para nós e nós o aceitamos por causa dessa obra que Jesus fez por nossas vidas. Mas uma vez que nós agora somos nascidos de Deus, que nascemos de novo em Cristo Jesus, que aceitamos essa obra que Ele fez por nós, agora nós temos que também carregar essa nossa cruz, né? Como Jesus mesmo disse, quiser vir após mim, tome a sua cruz e venha, né? Qual é essa cruz que nós temos que tomar? É a nossa morte para o mundo, a nossa morte para os nossos desejos, como eu falei ainda há pouco. Então, morrer nesse sentido, né, ou anunciar a morte de Jesus, também deve se cumprir, não somente com o que nós falamos, com o que nós pregamos. Veja, eu estou falando sobre não somente, porque é importante pregar isso também, amém? A participação da ceia, como eu comecei falando no início da live, ela vai nos mostrar essas duas coisas, né? Nós precisamos falar acerca disso, mas nós precisamos viver isso também. Então, negar os nossos desejos, né? Andar em fé, negar os nossos sentimentos, sabe? Quando eu falo negar, eu digo não atentar para eles, porque no nosso intelecto, nos nossos sentimentos, na nossa alma, nós vamos ser o tempo todo tentados a fraquejar, a esmorecer, a ceder a tentações, a ceder a preocupações, a ceder para problemas, né? Então, isso é uma influência externa que nós precisamos matar, né? Para que isso não tome conta do nosso coração. Então, nós precisamos morrer para essas coisas. Precisamos morrer para o pecado, por exemplo, né? Isso é uma coisa que todos nós fazemos todos os dias, né? Nos despimos do velho homem que foi criado, né? O que estava, na verdade, né? Não foi criado, mas o velho homem ele foi introduzido numa natureza pecaminosa e vivia no pecado.
O velho homem que gostava de pecar, o velho homem que gostava de transgredir as ordens. Então nós temos que nos despir desse velho homem todos os dias e nos revestir, né? É igual aí no guarda-roupa da gente pegar uma roupa nova, né? Uma roupa que está lá. Então a gente pega aquela roupa e coloca, eu já até falei sobre isso aqui alguma vez em alguma live. Coloca aquela roupa sobre nós. Que roupa é essa? A roupa de santidade, a roupa do novo homem, criado em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amém? Então, morrer nesse contexto que estamos falando também é deixarmos de lado as coisas que podem comprometer a vida de Deus em nosso coração e a manifestação dessa vida também através de nós. Então devemos morrer para a carne, né? Morrer para as coisas desse mundo, morrer para os desejos dessa vida, sabe, gente? E fazer aquilo que Deus nos mandou fazer aquilo que Ele nos diz para fazer. Veja, como eu falei ainda há pouco, é muito tentador, por exemplo, né? Diante dos problemas, nós esmorecermos, nós ficarmos cabisbaixos, mas sabe, a Bíblia diz que o dia mau vai chegar, a noite vem, né? E a noite nesse sentido é esse tempo escuro, esse tempo tenebroso, né? A noite vem, a condição tenebrosa ela vai chegar, mas tão certo quanto isso, ou mais certo do que isso, é o fato de que vai amanhecer, amém? O sol da justiça vai brilhar novamente. E quando entendemos isso, por mais que tentações, provações, problemas, circunstâncias, tentações de pecado cheguem, sabe, nós podemos ter a certeza, imediatamente, o dia vai amanhecer, amém? E a vida de Jesus, a vida de Deus em nós, ela vai ter a oportunidade de se manifestar novamente. O que nós precisamos fazer? Morrer para isso. Chegou uma preocupação, eu não sou isso mais. Eu não estou mais preso num império em que tudo aquilo que vem contra mim, todas essas tormentas, não, agora eu estou num reino, o reino do Filho do amor de Deus. Hoje eu estou fincado nesse reino, hoje eu nasci de novo. E o meu Pai, o meu Deus, Ele não tem preocupação para mim, Ele tem soluções. Então você vai se levantando por dentro, matando aquilo que, né, poderia te aprisionar, morrendo para essas coisas, morrendo para o pecado, sabe? Mortificando também a carne, né? Deixando de fazer aquilo que a carne quer fazer. Eu também já falei sobre isso em algumas outras lives aí para trás. Deixando de fazer aquilo que a gente quer fazer na carne, deixando de falar uma palavra que a gente sabe que pode ferir alguém, deixando de pensar coisas que podem ser contrárias a alguém, deixando de tomar uma atitude, de tomar uma ação que a gente sabe porque sabe que vai ser danoso para alguém ou para nós mesmos. Então é mortificando, levando na nossa carne a morte de Jesus, não fazendo o que nós queremos fazer, mas fazendo o que a vontade de Deus tem para nós, fazendo o que Deus quer que nós façamos. Então isso é, né, anunciar a morte de Jesus até que Ele venha, pregar ao Evangelho, pregar a obra de Deus, a obra redentora de Jesus Cristo, mas também experimentar e vivenciar essa morte todos os dias, negando aquilo que é, né, contrário àquilo que é a vontade de Deus, e abraçando, né, e executando e praticando e experimentando mesmo aquilo que o Testamento, né, o Novo Testamento, a Palavra de Deus tem para as nossas vidas. Amém, gente? Glória a Deus. Então é isso. Claro que lá no domingo, né, pela manhã, eu ministrei um pouco mais de coisas. Se você tiver um tempinho para poder ir lá no nosso canal do YouTube, Verbo Goiânia, aí você vai ter lá a ministração da ceia desse último domingo. Mas se não tiver, não tem problema não, é só já pegar o que nós aprendemos hoje pela manhã e seguir. E sabe, gente, isso é um exercício diário, né? Isso é um exercício diário. Você e eu temos que fazer esse exercício diário, para ser redundante, todos os dias. Amém? Lembrar que em nós precisa operar a morte de Jesus. Nós precisamos não somente falar, mas experimentar, viver a morte dele. Amém? Para aquilo que não presta, morremos. Vivemos para aquilo que é de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Então eu quero orar por você. Amém?
Pai, nós te damos graças nessa manhã e, Pai, te rendemos todo o louvor e toda a adoração no nosso coração. Obrigado, Pai, pela tua palavra salvadora, redentora, pela tua obra, Senhor, que foi manifesta em Jesus Cristo, porque você nos amou de tal forma que entregou o seu Filho. E porque Jesus nos amou de tal forma que decidiu cumprir a tua vontade e entregou a sua vida. Obrigado, Pai, por você nos agraciar com tamanha salvação. E por hoje mesmo, pelo teu Espírito, pelo poder do teu Espírito que habita e opera em nosso coração, dentro de nós, dentro de cada um de nós, nós temos plenas condições de nos despir disso que era o velho homem, dessas coisas que fazem parte da velha natureza, e nos revestir hoje mesmo dessa consciência de que hoje nós temos uma responsabilidade. Até que Jesus volte, nós precisamos anunciar em palavras e em obras a morte de Jesus. Obrigado, Pai, porque você tem planos de paz em toda essa jornada, em todo esse novo e vivo caminho que você projetou para nós. Existem placas sinalizadoras, existem bênçãos, existem provisões que você está derramando, que você está preparando todos os dias para nós, para que nós nos ocupemos em fazer apenas a tua vontade, para que nós não nos preocupemos com o dia de amanhã, nem mesmo com as coisas de hoje, mas que façamos a tua vontade e a tua boa mão estará sobre a nossa vida. Eu declaro, Pai, um dia de renovo, uma terça-feira de um recomeço para todos nós, para que nós entendamos que aquilo que aconteceu até ontem, foi até ontem, mas hoje nós temos uma oportunidade de anunciar e de experimentar a tua palavra, o teu evangelho e vivenciar coisas novas no Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, amo vocês. Um grande beijo para todo mundo. Deus abençoe. E até amanhã em nome de Jesus, gente.